E aí, domingo, parece que teve a reunião do Candidato-se, mas justo às 8 da noite a internet deu uma pifada, estava saindo de um evento, falei grati e parou Aí, de funcionar. acontece. Acontece. Vendaval em Alto Paraíso. Legal. Bom, vamos lá então. Eu coloquei para gravar aqui, tá? E, enfim, começando mais formalmente, né? Boa noite. Enfim, agradecer aí a presença, né? Tá sendo super legal para a gente esse ciclo, né? Desde aquela reunião que você participou, a gente deu início a esse percurso de e tirando um tempo para entrar em contato, né? Mais olho no olho, mesmo que digitalmente, mas com cada uma das candidaturas. E, enfim, tem sido super legal porque a gente sente que, né, de fato tem uma contribuição muito bacana que a gente pode dar com as ferramentas que a gente acumulou e para a gente vai sendo um aprendizado incrível também, porque você vai ouvindo histórias de realidades completamente diferentes, né? E essas histórias elas são super inspiradoras também, porque só das pessoas estarem dispostas a se candidatar agora já é um sinal de muita força, né? Então a gente elaborou meio que um questionário, são algumas informações que para a gente é legal ir levantando sobre cada uma e cada um de vocês. E aí é isso, eu vou colocando algumas perguntas, você também fica super à vontade para complementar, né, sobre qualquer ponto que você queira. E aí no final tem uma coisa que a gente quer mostrar, que a gente quer dar uma apresentada. Como vocês não estavam na reunião desse domingo, acho que é importante vocês darem uma olhada também. A gente tenta manter tudo isso meio dentro de uma hora e pouquinho. Pode ser? Então, mas. Não, para começar é você começando a contar para a gente entender um pouco mais, né, da sua trajetória, como que foi o percurso que te leva a um momento onde você toma a decisão de ser candidata, né? E, se possível, contar isso para a gente a partir das reflexões que você foi tendo quando você entendeu que você era, enfim, uma ativista, uma militante, né? Desde quando você se dedica a uma causa específica, um pouco como que foi esse processo, né, da luta na sua vida. Posso começar aí o Murilo falar da dele também? Por Que já que favor. é o mandato coletivo Coletivo. permacultural, né? Sim. Somos dois representantes nesse momento. Vocês, é isso. A minha trajetória começa em 2009, quando eu ainda morando em Londres, estava terminando de fazer o meu mestrado em gerenciamento de marketing, com ênfase em artes visuais, em artes em geral, mas o meu foco era artes visuais. Eu estava escrevendo a minha tese numa biblioteca e veio um cara do nada e falou: "Você já ouviu falar sobre sustentabilidade?" A gente saiu para tomar um café e aí entrei nesse lance do mundo das ecovilas, das comunidades intencionalmente sustentáveis. Aquilo mexeu bastante comigo. No final daquele ano, de 2008 para 2019, na verdade, eu fui passar as férias na Austrália. E aí, quando eu voltei das férias na Austrália, já voltei decidida a renunciar ao meu trabalho e começar uma investigação que a gente deu o nome de Earth Code, Código Terra, Aventureiros em Busca de um Futuro Intencionalmente Sustentáveis. Então, me demiti do meu trabalho, começamos esse projeto e começamos, então, a investigar a vida comunitária, intencionalmente comunitária, dentro de ecovilas, dentro de comunidades intencionais, dentro de aldeias indígenas, e começar a mapear esses aspectos da sustentabilidade. Isso eu fiquei 5 anos como nômade, viajando países da América Latina e Austrália, também cheguei a voltar na Austrália, fazendo exibições fotográficas e contando todo esse material que a gente estava investigando, né, através da arte, assim. E aí, o final desse nomadismo foi a construção de um barco que a gente fez de material reciclado e viajou pela Amazônia. Então, a gente fez dos Andes ao Atlântico, com esse intuito de falar com as comunidades ribeirinhas, indígenas, sobre sustentabilidade através da arte. Então, a gente falava bastante das problemáticas do lixo, né? E de como valorizar a riqueza da Amazônia. E aí, literalmente, foi da Amazônia à Babilônia. Eu tive um contato, o único contato que eu tive com Fora do Eixo foi um teatro que a gente fez com as crianças
em Manaus, de um ponto de cultura que tinha lá. Nossa embarcação ficou na rua desse ponto de cultura. E aí a gente fez um teatro junto com circo e levamos para as escadarias do Teatro Amazonas, em Manaus. E aí a gente teve apoio de algumas instituições lá perto, inclusive do Fora do Eixo, esqueci o nome do cara que trabalhava lá em Manaus, mas ele já faleceu. Ah. E aí foi no meio... Hã? Aí o André? André. Isso. André. Isso, ele mesmo. E aí isso foi no meio das manifestações de 2013, então a gente estava nesse rolê nômade no meio da Amazônia, fazendo arte, e aí a gente foi entender o que estava acontecendo no país, né? Todo mundo nas ruas e muitas bandeiras sendo levantadas ao mesmo tempo. E a gente acabou aproveitando essas manifestações, coletando garrafa PET e montamos uma outra embarcação. Então o meu objetivo era sempre trabalhar o ativismo desde o ponto de vista do meio ambiente, né? Conscientização ambiental. E aí a gente chegou em Belém do Pará em setembro, outubro, por aí de 2013, e aí voltei para São Paulo, e aí me reconheceram como ativista na questão dos parques. Até aí eu mudei, né, a direção da minha tese de mestrado, que era sobre arte, e passou a ser sobre a viabilidade de uma cidade sustentável. E aí eu defendi justamente essa atuação das ecovilas, dessas comunidades intencionais, como parte de uma possível solução da regeneração de uma cidade para ela se tornar sustentável. E aí, então, me reconheci no movimento do Parque Augusta, lá em São Paulo, acampamos lá no Parque Augusta, né? A gente chegou em 2013, final de 2013, fizemos uma pressão no governo Haddad para declarar aquela área como parque, conseguimos a sanção do prefeito, 5 dias depois os portões amanheceram fechados, aí toda aquela mobilização para abrir o parque, até que a gente ocupou as mídias, o parque como todo. E nesse momento estava na discussão do plano diretor estratégico de São Paulo, então a gente conseguiu levantar essa pauta do meio ambiente, ou seja, renascer o movimento ambientalista de São Paulo, que estava bem apagado. Tomamos as mídias, assim, todo mundo falava do Parque Augusta, do nosso ativismo, e aí a partir disso a gente criou uma rede chamada Rede Novos Parques. Então a gente começou a batizar todos os terrenos baldios, abandonados ou com problemáticas, assim, de disputa, e começamos a batizar esses parques com nomes. Então, poder público, donos do terreno, comunidades da vizinhança, a gente formou bastante comunidade de base e todo mundo chamava esses espaços como parque. Então, foi legitimado essa linguagem com a população inteira. Então, foi um movimento bem intenso, assim, que a gente conseguiu pautar muito, né? A gente colocou o meio ambiente de novo na pauta de São Paulo. Trabalhamos bastante essa questão do plano diretor, incluindo essa temática dos parques, né, propostos para serem legitimados. E aí esse meu contato, assim, direto com minha segunda casa era a Câmara Municipal de São Paulo, então conhecia todos os vereadores, entendi o jogo político, né, da pressão da sociedade civil organizada, pressiona os vereadores, fazem projetos de lei, pressiona de novo e ser sancionado. Então, nesse recorrer, assim, tive inúmeras reuniões com a Haddad, uma só com Geraldo Alckmin, por essa questão dos parques em São Paulo, e continua, né? Anteontem, não lembro o dia, semana passada, eu participei de um fórum que chama-se Fórum Verde Permanente, de parques, praças e áreas verdes de São Paulo. Então, meu ativismo basicamente foi essa de 2013, que eu cheguei até 2017, foi nessa questão dos parques em São Paulo, até eu mudar aqui para Alto Paraíso de Goiás e atender o chamado da Larissa, que é uma das co-vereadoras do mandato coletivo atual, que é o único que tem esse formato, né, de 5 co-vereadores. E aí, muita gente já em São Paulo queria que eu me candidatasse junto com a bancada ativista, ou com esse coletivo novo. E aí eu já estava destinada a sair de São Paulo. E veio esse chamado da Larissa, então, do mandato coletivo, querendo garantir a cadeira ambientalista aqui de Alto Paraíso. E me interessou muito esse formato do mandato coletivo. Só que o mandato coletivo, ele já foi inovador, quer dizer, em muitos lugares ele ainda está sendo inovador,
E Alto Paraíso já aceitou esse termo, tanto é que o mandato coletivo está aí. E a gente quis colocar um sobrenome nele, então, para já ter claro qual que é a nossa bandeira. E é a permacultura até esse momento. E eu sei que o Marquito tem a candidatura dele, né, que é da agroecologia, mas não existe ainda um mandato coletivo permacultural no Brasil. Então, a gente pensou que dessa maneira, além de ser inovadores, a gente ia trazer um conceito, ou seja, mesma coisa dessa história do parque, né? Primeiro você trabalha a comunidade base, trabalha a linguagem, até ficar na, na, na boca da galera e vai entendendo aos poucos como que funciona esse processo. Então, aí juntou eu, o Murilo, a Cris Catalã e o Iane, no começo nós 4. Mas aí a Cris perdeu o trabalho com essa pandemia, teve que mudar de casa, estava sem grana e não conseguia mais se dedicar ao mandato. Então ela saiu. E o Iane é um jovem bem ambicioso, que ele queria ser a cabeça, né, que a gente apelidou de Santinho, por causa daquela história, né, ter o nome do candidato atrás do Santinho. Então a gente ainda está decidindo quem é que vai ser o Santinho ou a Santinha dentro desse processo. Por enquanto estamos eu e o Murilo e a gente está conversando com uma galera que tem interesse ou outras que a gente tem afinidade para saber como é que vai ficar essa nova composição. Muito legal, ele. Murilo? Eu venho desse movimento cultural, né? Esse produtor cultural tem 12 anos. E até o próprio Fora do Eixo, assim, que me abriu, ampliou os horizontes nesse sentido, assim, de me entender enquanto produtor cultural como agente social também, sabe? E daí nisso eu comecei a participar de movimentos sociais, culturais, entender todo e enxergar isso, né? Que faltava muito esse movimento social cultural, né? Isso ampliou os horizontes, assim, da minha atuação na cidade que eu morava, né? E fizemos vários movimentos culturais e tudo mais, e daí eu trabalhei um tempo lá no Instituto de Desenvolvimento Sustentável também, daí parti para essa área ambiental, né? E daí até quando eu fui para o Rio Mais 20, eu até fui com a caravana Fora do Eixo também, tudo. Lá eu fiz uma articulação com a Associação Brasileira de Alimento Orgânico, que acabou gerando, eu acabei indo trabalhar com eles como secretário da associação, né? E daí fez toda uma articulação assim com deputados, senador, assim, a gente fazia essa articulação via assim nacional mesmo, foi bem interessante. E daí eu vim para Chapada dos Veadeiros em 2014, trabalhar no Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. E sim, foi divisor de águas na minha vida, acabei me mudando para cá. E daí nessa atuação assim acabei me envolvendo em muitos movimentos, né, que foram acontecendo aqui. Abracei muito a questão dos resíduos, né, na Vila de São Jorge, que era uma coisa bem complicada. Conseguimos várias vitórias, daí assim atuando, desde que eu cheguei eu estava atuando como voluntário na Associação de Moradores, uma associação assim bem forte, tem mais de 30 anos. E daí hoje eu estou como presidente, né, dessa associação comunitária de São Jorge, já no segundo mandato, exercemos o primeiro, a gente foi reeleito. E daí, junto à associação, a gente conseguiu fazer várias conquistas, assim, né? Junto a essa questão dos resíduos orgânicos, conseguimos vários avanços. E agora, recentemente, também em abril, foi até no dia do meu aniversário, a gente conseguiu ativar a rádio comunitária da Vila de São Jorge, que está ativa também. Temos um projeto que chama Turma que Faz, com a Dorothy Marques, que acontece lá na associação. Em 2018, ganhamos o prêmio da Unicef, segundo melhor projeto de educação do país. Daí até agora as aulas desse projeto estão sendo transmitidas pela rádio comunitária, devido à circunstância, né? E então eu estou assim, né, tanto nesse movimento cultural aqui da cidade também, até puxando agora à frente, né, dessa discussão da Lei de Blanc, estamos fazendo reuniões semanais, tal, reativar o fórum, tudo, e também nessa parte do meio ambiente. Estou como conselheiro também aqui no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e também atuo junto ao Comparque, que é o conselho aqui também de gestão do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e fazendo essa atuação aí também bem focada na gestão dos resíduos, que é um grande gargalo aqui, né, de destino turístico, assim, né, e estamos conseguindo aí vários avanços, e daí surgiu esse convite, né, também do pessoal desse mandato coletivo atual,
e eles inovaram, fizeram um trabalho incrível mesmo, assim, né, nessa gestão que eles tiveram, né, tá cumprindo aí o mandato ainda. E eu aceitei esse chamado assim nesse intuito de honrar esse legado, sabe? Que realmente foi uma coisa inovadora, transformou essa questão da participação, da transparência. Então, o que me motiva, assim, me dispõe a estar nessa é seguir nesse caminho da inovação, né? Então, como a Reni trouxe, assim, eles já inovaram muito com essa proposta do coletivo, com as decisões compartilhadas, né? Tudo isso já inovou muito, mas acho que a gente tem que dar um passinho a mais na inovação, né? Ficou fora do eixo aí, Perdeu o seu áudio. Perdão, eu recebi uma ligação aqui. Perdão. Foi isso, então, seguir esse legado, né, do mandato coletivo, mas eu vejo que a gente tem que dar um passo além, né? Não apenas manter o legado, mas trazer mais inovação. Daí a gente traz todo esse conceito da sociocracia também, que a gente vem fazendo reuniões semanais desde março. E planejando e tudo, e sempre pautado na sociocracia. Então, a sociocracia é o princípio de centro vazio, assim. E é muito, assim, para mim, eu tô encarando como se fosse uma universidade, sabe, esse processo todo de aprendizado mesmo, né? Então, a sociocracia como forma de se organizar e a permacultura como norte das decisões. Então, acho que trazer isso para esse ambiente político vai quebrar muitos paradigmas e vai ser muito produtivo, assim, né? Vai trazer muita inovação mesmo. E a gente tem conversado com o pessoal aqui, a aceitação tem sido incrível mesmo. E então acho que vai gerar um engajamento, vai gerar assim esse encantamento que eu acho que a gente está precisando para a política, né? Trazer algo novo mesmo, assim, novos caminhos. Então estou botando muita fé nessa história. Só para rapidinho para complementar, que assim, eu fico com vergonha de eu falar um monte, né? Mas que a história de vida é sempre grande, né? Mas queria agradecer muito o Murilo nesse momento, porque assim, eu nunca menciono a sociocracia e eu sou facilitadora de sociocracia, né? E para mim é muito importante, assim, estar trazendo um novo modelo de gestão, um novo modelo de governança para dentro da política, né? Que é um dos meus objetivos, assim, que é aproximar a sociocracia e a permacultura, porque é muito mais fácil entender essa forma de gestão humana quando a gente se baseia nas relações e inter-relações da natureza, entendendo que cada planta tem a sua sucessão, tem a sua estratificação, e a mesma coisa dentro dos modelos sociais. E dizer também que isso tudo vem desse movimento de ecovilas, né? Nesse momento eu represento a rede brasileira de ecovilas, que faz parte da rede latino-americana, da rede global de ecovilas. Eu estou também coordenando um projeto dos direitos da natureza pela Aliança Global pelos Direitos da Natureza, facilitando o curso de permacultura e sociocracia, e moro no IBC, né? Estou construindo minha casa lá no Instituto Biorregional do Cerrado, que é a Ecovila aqui de Alto Paraíso, e represento a cadeira do IBC no CONAPA, que é o Conselho da APA de Pouso Alto. Então, a gente já tem essa atuação política, assim, né? Cada um, Murilo no CONDEMA, eu no CONAPA, e o Murilo também no Comparc. Então, isso daí ocupar essas cadeiras já é super importante, assim, pra gente. Muito legal. Eu tinha duas perguntas, aí o final da fala do Murilo me joga para uma delas, para vocês contarem um pouco para a gente sobre a cena ativista, cultural de Alto Paraíso, como que, né, acho que você acabou dando um panorama legal agora, enfim, dessa rede das ecovilas, dos conselhos, das cadeiras, mas no município, no território ali, no dia a dia, da galera que tem espaço cultural, ou grupos ligados, enfim, às mais diferentes causas identitárias, como que é? Conta pra gente, por favor, um pouco da cena ativista de Alto Paraíso. Quer começar, Murilo? Pode falar tu, eu li nos seus lábios, ou você tá com... Fale tu, segue. Eu acho que o plano que a gente fez assim é justamente para incitar mais esse movimento, né? Eu vejo que aqui é muito fogo de palha, tem muitos alternativos querendo fazer coisas, mas não existe muito comprometimento com esse lado. É uma coisa que eu sinto muita falta aqui. Tanto é que
o lema da nossa pré-campanha, a gente faz um trocadilho com o nome Alto Paraíso, né? Então a gente fala o que falta para Alto ser um paraíso, e a gente usa as flores, as pétalas da permacultura. Então, o que falta para Alto ser um paraíso na saúde, na educação e assim por diante, para ver se a gente consegue mais esse engajamento. Já teve, né? Bom, tem os encontros de cultura, que acho que isso daí o Murilo vai falar daqui a pouquinho, que é a área dele, assim. Já teve exibição daquele filme Sertão Velho Cerrado, e aí a gente faz uma roda. A gente já fez algumas ações pelo Extinction Rebellion aqui, mas é sempre tipo eu, a Mari do Mariri puxando alguma coisa. Então não tem muito. O que tem de bem interessante aqui em Alto Paraíso que eu destaco é a resiliência na época da crise. Então eu destaco a ação da Rede Contra Fogo em 2017, que teve um dos maiores incêndios assim, né, dessa última leva, e a galera de uma vez só se juntou, se organizou e começou a fazer campanha pelo Catarse, juntou uma grana para montar esquadrões na cidade. Então, por exemplo, o IBC é um dessas brigadas voluntárias, né? Então aí a Rede Contra Fogo pagou o curso de brigadista, eu sou uma brigadista voluntária também. Então, mostrar essa resiliência, né? Essa capacidade de se recuperar no meio de uma crise. Alto Paraíso tem bastante. Como agora, né? O Maurílio pode falar melhor também, que ele está mais envolvido diretamente com as cestas solidárias que foram geradas a partir dessa pandemia. Então é isso, tem alguma crise, a galera super se articula e faz junto. Mas dar continuidade a um processo de ocupação das ruas, ocupação do espaço público, desobediência civil ou, sei lá, ter uma pauta quente na Câmara Municipal, a galera se junta para fazer pressão, isso eu sinto muita falta. Então, acho que o que eu trago para esse mandato coletivo, além, claro, da permacultura, da sociocracia, onde cada um de nós tem um foco assim dentro desse processo, é justamente saber como que funciona essa articulação entre sociedade civil e Câmara Municipal para que alguma coisa vá para frente. Então, seria essa mobilização da sociedade civil de uma maneira organizada através da sociocracia para a gente conquistar alguma coisa junto, né? Então, trazer a galera para fazer junto ao invés de eu prometo, eu prometo, eu prometo, é uma dos conceitos, né, e da atuação que eu trago, que é essa questão de mediação e facilitação desses grupos. Você vai complementar, Maria? É muito legal esse exemplo do fogo, que foi assim, quando eu vi de fato que todo mundo se uniu mesmo, toda a cidade se mobilizou, foi assim um movimento incrível. E assim, eu sinto essa união mesmo, assim, essa mobilização, bem nesse sentido do fogo mesmo, mais para apagar incêndio, tipo, o bicho tá pegando, tal, uma pauta bomba lá no CONAPA, estão querendo vir com um plano absurdo, aí sim a galera reage, é mais uma reação assim do que propositivo. Até dentro da associação comunitária, assim, nosso grande desafio é esse mesmo, assim, né, sensibilizar e mobilizar. É um grande desafio, assim, né? A gente sempre vem buscando várias formas de conseguir mobilizar. A gente teve esse movimento agora bem no início da pandemia, que foi essa proposição, né, da criação de uma rede Chapada Solidária. São 3 instituições que se uniram, né, para, de forma assim organizada, ampla e transparente, mobilizar, né, recursos e tudo mais, demandas. E foi tão interessante assim, a própria associação comunitária que a gente conseguiu acessar um recurso da Fundação Banco do Brasil, que gerou mais de 1.000 cestas básicas, daí a gente transcendeu Alto Paraíso, então a gente conseguiu atender todos os municípios da região da Chapada dos Veadeiros, vem atuando até hoje, então já são aí quase 5 meses, já conseguimos arrecadar, teve esses 90 mil da Fundação Banco do Brasil, mas 200 mil está chegando já na campanha também. Então, assim, o pessoal até comentou, assim, né, que a Chapada Solidária, em 4 meses, fez mais que a prefeitura em 4 anos, assim. Então, e foi, de uma certa forma, uma reação, né? Assim, a gente teve que, devido à inoperância da prefeitura, assim, a falta de iniciativa, a gente teve que nós mesmos se unir e tal, e foi e deu conta, assim. Então, vejo bem nesse sentido da reação. Quando precisa reagir, a gente
tá ali, né? Ah, tá pegando fogo, bora lá apagar, assim, é bem nesse sentido, assim, né? Mas é sempre um desafio, é um desafio constante. Eu vejo que esse é o maior desafio mesmo, é conseguir... Tem muita gente afim, mas falta esse espaço, e tem todo o capital cognitivo, tem os talentos, mas falta esse espaço para tudo isso, para essa capacidade de se encontrar, assim, né? E criar junto, assim, né? Ser mais propositivo e não só reativo. E daí tem também aqui, né, a Casa de Cultura, que eu trabalho também, que tem essa articulação a nível regional, assim, né, dentro do Encontro de Culturas. Já teve até uns 2, 3 encontros dos pontos de cultura que foi realizado aqui, tá? Então sempre a gente está propondo agora durante a programação que está acontecendo, né? Um fórum regional também para mobilizar todos os municípios da região. Então Alto Paraíso acaba trazendo esse protagonismo dentro da região todinha também. Então assim muita coisa vai transcendendo o próprio município, assim, né? Igual a gente está aqui em Alto Paraíso, e São Jorge é uma vilinha de 800 habitantes, que é um distrito de Alto Paraíso, que está a 35 quilômetros, assim, né? Mas lá acaba sendo, tipo, uma outra realidade, são outras demandas, outros desafios. Então, é um território muito diverso. Daí já tem outro território que é o Moinho, que daí já é outra realidade também. Então, o próprio município tem várias realidades diferentes, assim, em cada território. Tem assentamento, enfim, é bem diverso o próprio território, e a gente acaba, assim, tendo essa mobilização regional no próprio CONAPA, né, que a Rene está também, que é um conselho super importante, assim, da região da APA do Pouso Alto, assim, né. Então, uma trincheira ali importantíssima, assim, né, que teve uma vez que vieram propondo um plano que ia autorizar a implantação de hidrelétrica no território quilombola, né, do Calunga, o maior território quilombola do país está aqui, né, na região, ia liberar pulverização com avião, enfim, daí teve uma super mobilização, a região todinha se mobilizou e conseguiu reverter, assim, né, esse plano absurdo, e daí surgiu até a criação do instituto, de uma fundação Mais Cerrado, que vem atuando também, assim, né, na defesa do Cerrado. Então é isso, tem muita gente competente, muita gente disposta, mas estamos mais reagindo. Mas eu lembrei uma coisa que não é reação, é muita coisa, em Alto Paraíso é pequenininho, mas tem bastante coisa acontecendo, que é a atuação da rede Pouso Alto Agroecologia, que eu destaco, que não tem CNPJ, não tem nada, é uma rede mesmo, a pessoa entra e sai, faz, como é que chama? Coligações, aí não é coligação, estou muito nessa esfera de eleição agora. Se junta, né, para fazer projetos comuns. Inclusive, um dos projetos da rede que eu comecei a iniciar chama-se Circuito de Multirões Agroecológicos da Chapada dos Veadeiros. Então, o nosso encontro era uma vez por mês a gente ir em alguma fazenda ou em algum assentamento para plantar agrofloresta. Só que aí, com a pandemia, a gente deu um tempo, assim. Mas aí a gente está fazendo uma parceria agora com um curso chamado Comunidades em Transição entre IBC e Rede Pouso Alto. Tem outro sobre microbiologia do solo. Então, essa rede Pouso Alto, ela é responsável pela feira de sementes, de troca e venda de sementes aqui da Chapada dos Veadeiros. Acontece uma vez por ano também, então é um movimento que já está no calendário da cidade. Boa, boa. Gente, eu queria saber também um pouco mais sobre o lado mais institucional de cada coisa. A partir desse chamado da Larissa que você comentou, eu queria entender um pouco o mapa eleitoral de Alto. Eu queria saber, enfim, informações básicas de que partido é o mandato coletivo, como é que é a correlação de forças da cidade, qual é o partido atual da prefeitura, enfim, que a gente pudesse levantar um pouco esses pontos para a gente poder entender um pouco do mapa eleitoral da cidade. Eu queria saber também se vocês têm aí, com quantos votos o atual mandato coletivo se elegeu. Então, enfim, só para a gente ter um mapão. Eu vou falando e o Murilo vai complementando aí, porque eu não sei, por exemplo, o atual partido do prefeito. Mas, assim, eu sei que... PP. Como? É PP, o partido dele. Tá. O mandato coletivo permacultural, a gente chegou a conversar sobre a possibilidade de cada um de nós se filiar em um partido diferente para ser um mandato suprapartidário, mas aí a gente acabou entendendo que não ia funcionar e que, na verdade, o Santinho tinha que sair por um partido, né? E aí até o Murilo estava meio que se aproximando assim do PT, o Iane estava no PV,
Enfim, mas aí acabamos decidindo todo mundo se filiar à rede, porque é a mais neutra aqui na região, né? Não é tão articulada, está começando agora, então não tem muitas interferências, né? Muitos escândalos. Alto Paraíso tem 6.667 títulos, é um eleitorado de mais ou menos 4.800. Para o prefeito, que é o João Iude, que ele está se pré-candidatando, que ele foi o cabeça do mandato coletivo atual, né? É o vereador atual pelo mandato coletivo, ele está se candidatando também pela rede, então por isso também que a gente se filiou na rede. Para o prefeito, acho que precisa de 2.500 votos. A gente estava tendo uma experiência hoje, né? Uma aulinha, entre aspas, sobre o número de votos que a gente precisa. E aí tem esse negócio, né, dessa lei nova, e aí está falando que a gente precisa de ter, a legenda precisa ter 510 votos. O mandato coletivo passado se elegeu com 148 votos, mas era outro esquema, né, com essa mudança. A legenda precisa ter 510 votos. E a gente está estimando que a gente vai conseguir uns 800 votos para trazer 3 vereadores com a gente. E se a gente consegue uns 1.500 votos, a gente consegue puxar 5 vereadores. Então tá nessa, a gente estava fazendo as contas de que a gente vai colocar no papel agora quais são as pessoas entre amigos e aliados, quantos votos a gente não pode falar em voto, né, porque a gente está em pré-campanha, mas seria quantos apoios assim a gente espera. E além das pessoas, a gente tem votos de muitas instituições, né? Então, só que estavam explicando para a gente sobre essa questão de não adianta a gente sair com uma Ferrari e a galera toda ter um Fusquinha. Então, que é melhor para a legenda nesse momento, tá todo mundo meio que equilibrado para poder puxar mais vereadores junto com a gente, né? Então, ainda é um pouco novo, assim, essas coisas de números e tal, mas a gente está nesse processo de ter uma estimativa de quantos votos a gente pode contar e depois fazer o mapa eleitoral por bairros para saber onde que o nosso eleitorado está localizado, mas basicamente Alto Paraíso é composto dos alters e dos nativos. Então, os alternativos são o público, nossa comunidade base, e a gente precisa adaptar a linguagem para falar uma linguagem de que a permacultura é a linguagem da roça para esse nosso eleitorado nativo. Então, tem aí um desafio de como falar a linguagem dele, mostrando que a permacultura nada mais é do que o que eles fazem já há milhares de anos, né? Então, é adaptar essa linguagem para a gente conquistar esse público nativo também. Muito bom. Quer complementar alguma coisa, Murilo, desse ponto? Posso fazer complementar, assim, do contexto, assim, a prefeitura aqui é bem conservadora mesmo, tipo, o prefeito apoiou o Bolsonaro e tudo. Eu mesmo, assim, sou bem combativo, até pela essa questão da associação, né, estou lá apontando e aciono o Ministério Público e tudo. Acabei meio que virando um inimigo ali, estou dentro do comitê de emergência também, né, que a gente está discutindo plano de reabertura e tudo mais, e a gente está sendo bem crítico ali, bem firme nas posições. Então é bem difícil esse contexto, assim, né? Aquele jogo sujo mesmo, de tipo. Aquela dificuldade, eu, enquanto presidente da associação comunitária, tenho dificuldade de ter ali uma agenda com o prefeito. Quando tenho, ele me faz esperar várias horas, e daí os empresários chegam lá, abrem a porta, põe o pé na mesa, sabe? Então, tipo, micro refletindo macro total, assim, né? E então a gente é sempre bem combativo, assim, né, com esse pessoal, e o mandato coletivo também, tanto que a maioria das votações aqui são 7-1, assim, né, eles até brincam, assim, que eles sempre, assim, acaba sendo a única oposição dentro da Câmara. Até por isso que o João, assim, até admiro muito a coragem dele, se dispôs a entrar como prefeito e vem com um plano, assim, super inovador, sabe, que ele é do ecofederalismo também. Então, as propostas dele é de fazer vários plebiscitos e transparência total, assim, sabe? Então, é uma proposta bem ousada, assim mesmo, né? Que ele está trazendo para a prefeitura. E assim, né? Tem muitos pré-candidatos a prefeito aqui. Então, assim, eu acredito que ele tem muita chance nisso, porque essa ala conservadora está bem dividida.
E ele está vindo meio que como um único, assim, nesse sentido de inovar, assim, progressista mesmo, né? Não nesse lado só conservador, e desse lado conservador tem vários. Então pode ser que nessa divisão de votos ele tenha chances aí, né? Estamos confiando e vamos trabalhar para isso. E daí, nessa questão do mandato coletivo, o mandato coletivo também fez um trabalho bem legal na transferência de votos, que é isso, né? Aqui, por ser uma cidade turística, tem muita alternativa, muita gente de fora, e daí muita gente que admira e acompanha o trabalho do mandato coletivo, mas não tinha o título aqui. Então, eles, ao longo desses 4 anos, eles fizeram uma campanha forte de transferência de título, conseguiram mais de 1.000 transferências. Eu acho que isso aí vai dar um peso na balança também, né, nessa disputa eleitoral aí. E tenho certeza, assim, que quem votou no mandato vai votar de novo, e todo o trabalho que eles fizeram, que assim, o João mesmo, ele faz que eles doaram todo o salário deles, foram revertidos em benefício para a comunidade. Inclusive, tipo, o único respirador que a gente tem aqui no município foi doação do mandato coletivo, do salário dele. Então ele faz um trabalho de formiguinha, assim, de pegar panfletinho e bater de casa em casa, prestando conta. Então ele fez esse trabalho de base, assim, ao longo desses anos todos, e foi muito reconhecido, assim. Eu tenho contato com algumas pessoas, assim, tipo o brigadista, os guias, assim, essa galera mais simples, assim, daqui, assim, tudo. Todo mundo tá falando, vou votar no João, vou votar no mandato coletivo. Então eles semearam ao longo desse tempo, assim, boas sementes, que eu boto fé, assim, que agora vai render bons frutos. Então, acho que o momento está propício, assim, para a gente ter aí os 800 votos e trazer uma galera junto com a gente. Estamos bem confiantes mesmo. Muito legal, muito legal. Só para terminar de entender certinho, então, aí o João sai para prefeito e aí vocês estão decidindo o nome que vai no Santinho carregando o legado do mandato coletivo, é isso? Ai, outra pergunta, deu para ouvir? A pergunta, deu? Aí conta assim, essa parte do trabalho de base você falou, e é legal, e dá para perceber que vocês apostam numa manutenção disso, e a coisa é numa escala também, que enfim, é diferente das cidades com uma característica mais de centro urbano, onde as campanhas de rua já vão viver os desafios da aglomeração. Vocês vão ter como, pelo visto, repetir uma boa parte disso, respeitando protocolos de segurança, distanciamento e tal. É legal ter entendido isso. Tem uma pergunta que a gente tem feito para a galera que está sendo bacana em relação à internet, assim, como que vocês veem a utilização aí, aonde que a galera troca mais, aonde que vocês percebem que, sabe, que a informação está mais adensada, assim. E aí os exemplos têm sido diversos, sabe, no interior do Mato Grosso, tem gente que está mais numa dinâmica de grupos no Facebook, no Crato a galera está no Instagram, todo mundo postando no Stories. Como que vocês veem essa parte, assim, aonde é o melhor lugar para falar com as pessoas digitalmente por aí? Olha, aqui eu vejo que é o WhatsApp, assim, pelo menos lá em São Jorge, a gente tem esses grupos de morador e tal, daí tem os grupos de mobilização, então tem uns grupos, assim, igual lá em São Jorge, a gente tem um grupo que é só para tratar de questão da comunidade, assim, bem propositivo. Então ali a gente vem fazendo um trabalho bem legal, articula mutirão, várias histórias, assim. Então, assim, eu, enquanto morador de São Jorge, assim, falo, assim, o grande lance é o WhatsApp, que consegue acessar todo mundo. Todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo está em algum grupo, é a nossa série, né, que a gente vai acompanhando as pautas, discussão e tudo mais, e é onde a galera se informa e tudo mesmo, assim, o Instagram acho que mais não vem depois, assim, acho que está na frente o WhatsApp aqui mesmo. É só para explicar que Alto Paraíso tem o centro de Alto Paraíso, só que tem 2 distritos, né? Um deles é São Jorge, o outro é o Moinho. E em todos eles tem um grupo bem forte de moradores, assim, né? Então são 3 grupos de WhatsApp onde tudo. Aliás, tem milhões de grupos de WhatsApp assim aqui em Alto Paraíso para vender, para trocar, para então as discussões acabam sendo por ali. A gente fez um experimento assim, né? Criando o Mandato Coletivo Permacultural no Instagram. A gente tem 250 seguidores sem ter feito nem um mínimo de esforço, sabe? É tipo, uma pessoa vai falando para outra e assim, a maioria desse público é daqui de Alto Paraíso. E tudo isso que a gente pensou, né, dessa campanha, dessa pré-campanha, desse início, seria através de lives. A gente deixou um pouco
a gente precisa retomar esse assunto. A gente fez a primeira live só explicando como é que se daria essa metodologia, que é justamente explicando essa frase geradora, né? O que falta para a Alto ser um paraíso, na saúde, na educação e parará. Então, a gente vai fazer essa live explicando o que a gente quer coletar e convidando a galera para falar. Então, não muitas, mas a gente já tem algumas pessoas que já se manifestaram. Então, é isso, né? O plano de governo vai ser pautado na resposta das pessoas. Então, o que falta para... Então, a gente fez o que a gente chama de SADIM na permacultura, que é, primeiro, esse survey, né, essa pesquisa, para depois a gente analisar isso, fazer o desenho da nossa campanha, implementar ela e colher feedbacks constantemente da galera. Então, por ser um mandato coletivo permacultural, essa é a nossa pauta de inclusão e não colocar uma coisa pronta, né? E ter, claro, ter os mínimos parâmetros básicos que a gente já falou, né? Que a gente está se norteando na permacultura, mas deixar que essa inclusão venha através deles. Então, e pelas redes sociais, né? Basicamente pelo Instagram, Zoom, e convidando a galera para participar dessa maneira. E aí, tendo esse mapeamento mais claro, assim, de quem está participando de modo virtual, a gente vai traçar, então, essa estratégia para ir no boca a boca, né? Mas se a gente já consegue um público, já consegue uma mobilização através do Instagram, como tudo hoje é fácil circulação, a gente grava esse GTV, coloca no YouTube, compartilha o link pelos grupos de WhatsApp. Então, para mim, as eleições desse ano vão ser eleitas através de WhatsApp. Legal. Boa. Muito bom. Fala, Adriana. Eu fiz uma pergunta agora sobre a correlação com os movimentos identitários, né? Vocês estavam falando sobre essa prefeitura conservadora, então eu imagino que deva ter uma opinião meio geral sobre movimentos de identidade. Eu queria saber um pouco sobre como vocês se relacionam com eles, propriamente dizendo, né? Pensando que a própria permacultura também é uma identidade, ela carrega símbolos identitários fortes, né? Seja por conta da alimentação, ou por conta do modo de vida, enfim. Mas queria saber como vocês lidam e se relacionam com movimentos, como que a cidade e vocês se relacionam com movimentos feministas, negros, como que essas últimas ondas têm batido aí, se, por exemplo, o debate da violência policial foi uma questão em Alto Paraíso, se o debate da negritude tem sido uma questão aí, mais para a gente entender um pouco como vocês se movem em torno dessas pautas e como a cidade recebe elas. Quando o Murilo não liga o microfone imediatamente, já entendo que ele está passando a bola para mim. Aqui em Alto Paraíso, a gente tem uma questão de agricultores familiares muito grande. Existem 2 feirinhas em Alto Paraíso, que são as feirinhas orgânicas, né, que são em 2 lugares, na Praça no CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, e do lado da prefeitura. Então, vem gente de todos os distritos, muitos calungas, né? A comunidade quilombola que a gente tem aqui vender farinha, vendeu arroz. A gente está nesse patrimônio histórico e ambiental do Brasil, que são essas comunidades quilombolas, mas não fazem parte de Alto Paraíso. Eles estão mais localizados, assim, em Cavalcante. Mas todo ano, já desde sei lá quantos anos, tem esse encontro de culturas que é justamente a união, né? Da comunidade, da cultura quilombola. Tem também a aldeia multiétnica, que trabalha bastante essa questão da cultura indígena, e os alternativos que estão nesse meio de comunidade, nesse meio de alimentação orgânica e saudável. Então, essa questão cultural ela é muito diversa, inclusive com muitos gringos. A gente tem muitos gringos aqui dentro, né? Então, acho que eu não lembro assim de ter ocorrido nenhuma tipo manifestação ou pauta assim especificamente nessa questão identitária. O que eu sei, e eu conversando com a Larissa hoje, que ela está bem envolvida nisso, e a gente acabou criando um grupo interno aqui de mulheres, né, contra abuso machista, assim. Então, é um grupo só de mulheres que tem ligação direto com o major aqui da cidade. E aí eu vejo muito discurso agressivo, assim, entre as mulheres, sabe?
Mas eu não vejo uma pauta coerente sendo levantada. Então, conversando com a Larissa hoje, ela me explicou muito disso, né? Muito dessa dor, assim, das mulheres, dessa falta de articulação que a causa gerando uma frustração. Então, que a gente pudesse contemplar dentro desse mandato coletivo também a questão do feminismo, mas é que essa questão do meio ambiente, essa questão da permacultura, ela permeia tudo e todos. Então, acho que ela é muito inclusiva desde desse ponto de vista, né? Mas eu não tenho muito para agregar, assim, nesse ponto. Não sei se o Murilo tem mais. Eu sei que essa questão policial não surtiu muito efeito aqui, né? A gente tem, acho que, uma viatura de... É que é um contexto completamente micro, né? Esse grupo das mulheres foi um desses exemplos, assim, de reação, né? Surgiram alguns casos, assim, de estupro, de abuso e tal, que daí, devido a tudo isso, as mulheres se uniram e criaram esse movimento, chama Movimenta a Colher. Movimenta a Colher, né? Porque tem aquela coisa do briga de marido e mulher não mete a colher. Então, movimenta a colher e, ao mesmo tempo, movimenta a acolher, assim, né? De acolher essas mulheres. E a partir do momento que foi criado esse movimento, foram surgindo vários casos, né, de mulheres que estavam sofrendo abuso e encontraram nesse grupo um lugar de acolhimento e delas se mobilizaram. Em algum caso, assim, fizeram vaquinha, conseguiram mandar a mulher para a casa da família dela e tudo mais. E vem denunciando, né, diversos casos, né, que foram surgindo aqui na comunidade. E delas também firmes, assim, campanhas, né, tudo mais. Eu sempre me coloco solidário, assim, porque muitas amigas minhas estão nesse grupo, né, e teve até um dos casos, assim, que o cara era meu vizinho, assim, até então era um amigo meu, assim, né, então foi bem forte para mim esse processo, e daí diante, assim, disso eu passei a me envolver, assim, mais junto com elas ali, e tenho ajudado, assim, sempre no que me compete, assim, né, tipo, de espalhar informação, colar cartaz, estou ali, tipo, de formiguinha, elas vai passando as demandas, tal cara tá me enchendo o saco ali, não sei quem, eu vou lá, tenho que trocar uma ideia, assim, então me coloca a serviço, assim, desse grupo, né? E tem em São Jorge também um dos esboços, um esboço, assim, né? O pessoal tá ali germinando um grupo de negros, assim, né? De estudo, até que eles propuseram um programa na rádio comunitária. Então, dessa demanda de criar um programa dentro da rádio, eles estão se mobilizando enquanto grupo de estudo e tudo mais, e estão propondo, assim, né, algumas campanhas e tudo mais. Então, tá bem no começo, mas está tendo essa mobilização lá em São Jorge, assim, né, desse grupo. E as mulheres também tem o grupo do Baque Mulher, também, que é um espaço ali, né, que as mulheres se reúnem. E daí tem também movimento LGBT também, que tem também, né, sempre tem os movimentos, manifestações, tem espaços aqui dedicados, né, só para receber mulheres, LGBTs e tudo mais. É um movimento, assim, pequeno, mas bem expressivo, assim, faz bastante barulho. É uma comunidade sendo formada, é uma comunidade Isso, LGBT. a comunidade e tudo. É. Então é isso, assim, o que eu vejo, assim, um movimento mais coeso mesmo é o das mulheres. Boa. Muito bom. Acho que é isso, gente. Se tiver algum ponto assim que a gente não tenha colocado, que vocês queiram complementar. Eu queria só Senão, complementar nessa questão mesmo de identidade, que uma coisa que a gente está buscando, né? Porque tanto o Murilo quanto eu somos alternativos aqui dentro, né? E a gente queria justamente juntar essa pauta dos nativos e dos alternativos, porque a gente às vezes fica um pouco nessa dicotomia, né? Alto Paraíso está cansado de ter sempre as mesmas famílias no poder. Isso é uma coisa super de vantagem para a gente, mas ao mesmo tempo não são muitas pessoas que querem se prestar a estar no poder. Então é uma galera que meio que reclama disso, mas também não quer mudar o legado. Então a gente está buscando, né, uma das coisas que a gente falou do mandato coletivo permacultural seria justamente ter um representante de São Jorge, um de Alto Paraíso e um do Moinho, para que todos os distritos se unificassem.
E o distrito do Moinho é onde está a maior concentração de negros aqui de Alto Paraíso, né? Tradição histórica e de ocupação mesmo do território. Além disso, a gente tem vizinho aqui também, na cidade da Fraternidade, um assentamento chamado Assentamento Silvio Rodrigues, que seria muito legal também, mas eles já têm um candidato lá que é o Marconey, que também é do mesmo partido que a gente, então já está levantando essa bandeira. Mas o meu sonho é justamente, a gente até tinha convidado o Agnaldo de São Jorge, representando, né, o movimento LGBT dentro do mandato coletivo permacultural, e eu entrei em contato com o Daniel, que é um agricultor do IBC também, negro. Então, para mim, acho que quanto mais diverso e mais colorido esse mandato coletivo permacultural tiver, a gente não só levantando a bandeira da diversidade, mas a gente mostrando essa diversidade. Então, a gente ainda está nesse processo de conversar com pessoas, assim, para atrair, não é nem para fazer uma coisa demagógica, sabe? É para fazer de fato aquilo que a gente acredita. Então, seria lindo, assim, esse sonho dessa diversidade, né? Dessa floresta social sendo construída, assim, dentro do mandato coletivo permacultural. A dificuldade nesse momento está querendo ser o santinho da história, mas a gente tem um desenho, assim, que a gente já conta com, eu não sei onde está meu caderno agora, mas já tem quase 15 pessoas que estão dentro dos nossos, que a gente chama de círculos de atuação, né? Que não é só o círculo do santinho, que são essas pessoas que vão se reunir para debater as pautas da Câmara, mas a gente tem um círculo só, aqui ó, tem até um desenho, um círculo de permacultura, então a gente mapeou assim alguns personagens de lugares que já trabalham a permacultura, tem os consultores, né? Então a gente tem apoio na parte da legislação, né? Um advogado está aqui junto com a gente, tem a política interna do mandato coletivo, tem um representante de uma política macro que está enviando um monte de ideias inovadoras para a gente. Tem os colaboradores que já estão ajudando a gente com o logo nessa área da comunicação, projetos, enfim. Então, seria muito essa coisa né, o que trabalha, e aqui está a sociedade civil, que são esses apoiadores nossos e a ligação com o partido. Então, a gente está num lugar assim de cada círculo vai ter a sua própria autonomia, mas aqui dentro que a gente toma as decisões, né, mandando assim representantes para serem nutridos de todos esses aspectos. Então, por mais que nesse momento só estamos nós dois dentro desse círculo de santinhos, a ideia é ampliar e a ideia é mostrar uma estrutura sociocrática, né, de como que a gente pode fazer um governo de uma forma colaborativa, coletiva e compartilhada. Muito bom, gente. Muito legal. Já estamos chegando aqui na nossa horinha. Então, acho que a gente, se puder, queria passar para aquela parte que eu falei, que a gente preparou algo para apresentar também. Na verdade, na última reunião, a gente fez essa apresentação que eu vou fazer agora, né, até para também, como a gente vai dar sequência com uma quantidade grande de reuniões como essa, a gente já estava com isso feito, né? Mas também foi super legal nas vezes que a gente pôde apresentar assim mais de pertinho, e é uma narrativa, é uma tradução, é um projeto, né? É uma forma de entender um pouco a nossa rede, né? A gente, enfim, desde o começo dessa história sempre buscou sofisticar muito as formas de contar essa história, e aí meio recentemente a gente se viu diante de um novo desafio. Logo quando começou a pandemia, veio a história da quarentena, a gente postou nas redes da Mídia Ninja um chamado, né? Quem quer fazer parte da Mídia Ninja? E aí foi uma coisa que deu uma pegada muito forte, assim, meio dezenas de milhares de inscrições em 36 horas. E aí, enfim, as pessoas seguem a gente a partir de 2013, né? Elas não têm uma visão do histórico que levou a gente a construir a Mídia Ninja, e elas também não conhecem a história por trás daqueles conteúdos que elas veem lá todos os dias, né? Então a gente precisava montar uma apresentação para conseguir, ao mesmo tempo, conversar com muita gente de uma vez só, e dois,
né, apresentar essa visão mais completa do processo. E aí a gente preparou essa apresentação, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Estão vendo? E, enfim, é um roteiro, quando a gente faz para a galera, né, que participa do chamado, ele demora uns 40 minutos, assim, mas a gente preparou uma versão remix reduzida para esses finais das reuniões, quando a gente começa sempre com essa brincadeira aqui de que se fosse uma série, já eram umas 12 temporadas, né? E que aí a gente fez uma seleção de melhores momentos para apresentar. O que orienta essa seleção é isso que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de ciclos metodológicos, né? Que são períodos de tempo onde a gente consolidou tecnologias sociais, metodologias que até hoje são pilares da nossa estratégia, da nossa forma de atuação. E aí começa lá do começo, né? A gente volta para o final dos anos 90, chegada da internet no Brasil, um momento que cidades diferentes reconhecem que tinham desafios em comum e que começaram a se conectar. E aí tem a experiência de Cuiabá, do coletivo Espaço Cubo, que ela é meio seminal assim da história. E aí a gente entra numa apresentação mais detalhada do que aconteceu lá no começo da trajetória. E aí é um ciclo de dificuldades que foram transformadas em oportunidades. E vai passando por todo o processo mais focado na nossa relação com as bandas, com a cena da música. E é uma temporada que termina com a história do Cubo Card, do nosso entendimento como um coletivo que também fazia parte não só de uma cena de música independente, de cultura alternativa, mas também de uma parada meio nacional de economia solidária, né? Isso leva a um segundo ciclo metodológico, acelerando muito aqui a história, a gente vai apresentando isso com mais detalhes, que é o momento do fora do eixo, né? Aquele ciclo onde uma rede, um circuito de cultura se forma no Brasil inteiro, e a gente fez essa história toda crescer em cima desses 3 pontos de trabalho: circulação, distribuição e produção de conteúdo, né? E aí a gente também aprofunda um pouco em como que eram as estratégias, como que funcionava cada um desses eixos, as turnês com as bandas, as banquinhas que comercializavam os produtos e o sistema de produção de conteúdo, que é legal entender ele porque é o embrião do que vinha a se tornar depois a mídia ninja, né? E aí nessa hora já tem 10 anos de história, a gente visualiza esse mapa, eram pessoas que formaram coletivos, esses coletivos formaram redes, e essas redes estavam começando a formar movimentos. Isso leva para mais um ciclo metodológico, que é o de 2011, que é a nossa chegada em São Paulo, né? E aí é hora de contar a história da Casa Fora do Eixo, que foi uma experiência super intensa, que já chegou meio bombando, meio acontecendo. Ao mesmo tempo a gente olha para o mundo, lembra da primavera global, aquela onda dos protestos acontecendo no mundo inteiro, nas praças, e a gente reflete sobre como isso bateu aqui no Brasil para a gente em 2 episódios particulares. Um foi a Marcha da Maconha, que a gente foi para ela em 2011, que era uma marcha pequena e que foi reprimida de uma forma covarde, e a Marcha da Liberdade, que surgiu para dar uma resposta, né, a essa repressão que a Marcha da Maconha sofreu. E aí tem 1000 histórias da Marcha da Liberdade e algumas reflexões, né, de como que a campanha foi criada, como que o nome foi decidido, como que a gente pensou o slogan, na campanha narrativa que a gente elaborou para aquele, mas, enfim, toda essa reflexão levou a cair uma ficha naquela hora, que talvez a gente não viesse de uma árvore genealógica que a gente respeita muito, que é a da Revolução Russa, das comunidades eclesiais de base, das organizações sindicais, do movimento estudantil, etc., mas que a gente tinha mais a ver com essa onda aqui, da Semana da Arte Moderna, do concretismo, do cinema novo, da Tropicália, dos Novos Baianos, do Mangue Beat, que tinha desembocado nessa história doida dos coletivos de cultura que surgiram no interior e se mudaram para São Paulo e estavam trabalhando com arte, cultura e ativismo. 2012 foi um outro ano super intenso também, tem bastante história para contar, mas nesse papo do Candidatos tem esses 2 episódios que são importantes, né? Que foram campanhas que a gente criou naquela eleição que o Haddad ganhou, né? Às vésperas das eleições, o Russo Existe Amor em SP, é dessa época. Eu cheguei justo antes disso. Isso. Eu sei, justo depois que eu cheguei em São Paulo. Exato, exato. Antes teve o Amor Sim, Russomano Não, no primeiro turno, né? E aí, enfim, foi uma soma de fatores, ele deu uma declaração meio desastrosa em um dos últimos debates, mas essa campanha foi muito forte, assim, ela inundou as redes, ela foi para a Praça Roosevelt num primeiro ato,
e foi decisivo, assim, porque ele derreteu completamente. E aí pinta o segundo turno Haddad e Serra, e a gente vem com o festival Existe Amor em SP, e foi uma coisa que foi, né, a nossa conexão com a música fez total sentido, porque o Criolo, a Gabi, o Emicida cantaram. Isso foi fundamental para lotar a Praça Roosevelt, ela virou a Praça Rosa, e o Serra caiu, o Haddad ganhou, e ele no discurso de posse, não sei se você lembra, ele assume falando, às vésperas das eleições, uma manifestação convocada pelas redes sociais tomou a Praça Roosevelt, ela tinha um lema, existe amor em São Paulo, e é com esse lema que eu quero basear meu governo. E tal. E não foi uma reunião de gabinete para pautar o discurso, ele se sensibilizou com a narrativa mesmo. Para eu acelerar, só no fim desse ano a gente fez o preliminares, é legal ler o slogan do evento, ó, 2013 vai ser foda. Então já tinha um sentimento, uma vibe de que alguma coisa iria acontecer, e a gente já estava com uma consciência, uma sensibilidade política, discutindo muito em cima dessa palavra narrativas. A gente não parava de falar sobre narrativa nesse momento, o lance da independência que a gente já carregava, o sentimento de que a gente podia fazer no jornalismo algo parecido com o que a gente fez na música, quando vem o colapso da indústria fonográfica com o download, estava acontecendo agora com a grande mídia, com as redes sociais, e o lance do ativismo, que era uma palavra que começava a borbulhar também. E aí vem a Mídia Ninja, em 2013, acho que é uma história que vocês já acompanharam um pouco mais de perto, assim, vou passar rápido por aqui, é aquele ciclo que termina no Roda Viva, naquela noite que Pablo e Bruno têm uma performance histórica, né? Uma das charges no dia seguinte era os dinossauros entrevistando os meteoros, né? Então foi meio mídia versus mídia, e a coisa mudou completamente, né? E aí a gente brinca que, ó, gente, da Mídia Ninja para cá teriam mais várias temporadas, mas é hora da gente dar uma avançada, né? E a gente vem para uma parte da apresentação que a gente chama da amostragem, e a gente reflete em cima de uma pesquisa que a gente fez meio recentemente. A gente se fez algumas perguntas em cima do banco de dados total de 7 milhões de seguidores, quem são essas pessoas, né? Reconhecemos alguns conceitos e passamos para esse zoom-in aqui de 500 mil pessoas, em cima de um critério de participação, que são as pessoas que comentam, que mandam inbox e que compartilham, que têm um engajamento mais intenso com as redes. E aí tem os exemplos de cada uma dessas categorias, eu vou dar uma avançada rápida nisso, que a gente chega nesse final desse capítulo refletindo, né, que a soma desse engajamento todo, ela gera esses três princípios ativos, a participação, a mobilização e a inspiração. E aí da união desses poderes surge o comentariado, né, que é esse novo movimento de massa do século XXI, que não é mais o proletariado, que é essa galera que está engajada nas redes, com uma capacidade cada vez mais real, né, de fazer mudança política. E aí a gente se fez mais uma pergunta, né? Como mobilizá-las? E aí é legal, enfim, estar contando essa história para vocês em particular, porque depois dessa onda toda, a forma mais legal que a gente encontrou de fazer uma metáfora, de criar uma analogia para traduzir esse acúmulo todo, né? E aí aqui tem um pouco de um lance antes disso que a gente usa, que é o sistema de mobilização de 2 cliques. Como que você lança um e-mail, convoca uma reunião, e a partir disso cria um grupo com a galera e vai tocando em cima de uma agenda, né? Mas a gente pode aprofundar sobre isso em outros momentos. E para responder assim, sim, a essa pergunta, a analogia que a gente criou, ela dialoga total com essa vibe agroecológica e permacultural, que é o conceito da floresta ativista, né? Então a gente sistematizou, a gente chamava antes de as 40 redes, ou de aplicativos. Eles não são necessariamente aplicativos que você baixa para o seu celular, mas é um conjunto de tecnologias sistematizadas para tocar ações, campanhas, projetos, encontros, narrativas, etc. Então são 40 projetos, Reni e Murilo, né? E aí, enfim, eu não vou agora entrar em cada um deles. Eu acho que para vocês é legal entender, e vocês já sabem um pouco, que a gente tem alguns que têm um foco mais específico, né, nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente, permacultura, zona agroecológica, que no caso é esse núcleo do Ninja Ambiental, a Casa Ninja Amazônia e o processo da zona comum, né, agroecológica, que a gente está discutindo muito com o Tomás, com o X também. Acho que você deve ter captado algumas dessas
dessas frequências. E aí a gente vai apresentando para a galera, ó, esse é o design ativista, que é onde está toda a mobilização, as ferramentas e a linguagem do design. A TV Ninja, que é a parada com audiovisual, com streaming. O Hackerspace, que é o laboratório de desenvolvimento de softwares e novas tecnologias. A Rede Latino de Foto, que é o núcleo de fotografia. E vários outros exemplos que depois a gente manda um link para vocês darem uma navegada. Assim. E aí é importante mostrar isso nesse momento, para eu fechar mesmo, tanto para vocês, enfim, terem essa oportunidade legal de conhecer a coisa sob essa ótica. 2, porque muito das ferramentas que a gente tem para oferecer para ajudar vocês, de fato, na campanha, nessa luta dos 1.500 votos, elas vêm aí da Floresta. E 3, também porque, para além da batalha eleitoral, a gente sabe que tem uma jornada aí, né, para a gente traçar juntas e juntos. Então, essa é uma visão de um ecossistema também que a gente está super abrindo as portas. E aí tem uma dinâmica, para além do candidato-se, de uma interação com a própria floresta. Até agora a gente não achou uma palavra melhor, mas a gente chama de lotes, né? Então, assim, a gente tem feito convites para algumas pessoas criarem lotes na floresta e começarem a desenvolver as suas narrativas e as suas mobilizações em cima das suas áreas de atuação, né? Ó, fica a dica, aqui no IBC a gente chama o lote de cristal. Cristais, é isso, é isso. Eu falo, ainda bem que eu falei que a gente está buscando a palavra melhor. Mas aí a gente queria, então, deixar essa semente plantada aí também, para vocês darem uma germinada, né? Cuidar desse brotinho um pouco e a gente também estabelecer essas ramificações, esses enraizamentos a partir dessa nossa ferramenta, né? Isso a gente não está apresentando só para vocês, como eu falei, é uma linguagem que a gente está trazendo para essa relação com as candidaturas. E aí tem sido super legal, assim, porque ela também, né, ela traduz fácil, ela dá uma inspirada, ela provoca tanto para vocês entenderem o que pode utilizar, quanto ideias que já dá para ter para frente. Eu tenho 2 perguntinhas, não sei quanto tempo vocês têm, se não for o momento a gente pode, sei lá, migrar para áudio de WhatsApp, mas seria... Como que está funcionando o candidato-se? Vocês estão entrevistando pessoas do Brasil inteiro? Quais são assim os critérios de seleção que vocês vão ter dentro desse processo? E a outra coisa é que eu até perguntei lá numa reunião que a gente teve do IBC e ainda não tive a resposta, que é justamente que por eu não acompanhar, assim, eu estava fora do país nesse tempo que vocês estavam fazendo tudo isso, eu cheguei de volta em 2013. Eu sei que tem um burburinho entre Fora do Eixo e Mídia Ninja. Eu cheguei já sendo convidada para participar do Mídia Ninja como jornalista, sou jornalista também, mas algo me fez não me envolver por causa de uma questão que teve do Fora do Eixo, e aí teve uma peleja interna, e eu sei lá o que, e nunca ficou tão claro para mim. E já que um dos princípios que a gente está pautando dentro desse mandato coletivo é a transparência, e eu imagino que também vocês também compartilham desse princípio, eu queria entender o que foi esse racha para eu ter uma dimensão de um contexto, porque assim, eu me encanto por tudo que é feito de forma ativista e ainda mais quando trazem organização para dentro desse processo, porque muita coisa é assembleária e todo mundo fala e não tem nada pautado na ação, então eu admiro muito o processo e o caminho de vocês. Mas eu queria entender de uma vez por todas que impasse foi esse que deu, porque não vou negar que quando veio o primeiro convite foi assim, mas será que eu quero Mídia Ninja, Fora do Eixo, associado com o que a gente está fazendo? Porque eu não sei desse contexto. Então, se vocês puderem, da maneira que quiserem, explicar um pouco desse contexto, seria genial. Massa. Então, começando do candidato, que você perguntou antes, isso foi o que a gente apresentou na reunião de domingo, como que está esse percurso, né? Num primeiro momento, essa mobilização, o convite para as reuniões que você participou, ele foi se dando em alguns círculos orgânicos a partir das nossas redes, né? Da galera que já constrói junto há muito tempo, dentro do que a gente chama das regionais, nos chats de colaboradores da Mídia Ninja, e a gente espalhou essa ideia e começamos a fazer as reuniões de domingo, né? A gente está num momento agora onde essas reuniões que a gente está fazendo estão sendo com as pessoas que participaram das reuniões.
Então, a frequência, de alguma forma, ela é um critério também. Quanto mais as pessoas se abrirem, interagirem e a gente trocar, mais a gente vai conseguir colaborar, né? Na quarta-feira, a gente vai ativar uma outra dimensão, que é fazer uma chamada pública nas redes da Mídia Ninja, nas redes do Campanha de Mulher, nas redes do Vereadores que Queremos, para fazer um amplo mapeamento de, candidaturas progressistas no Brasil inteiro, 2, apoiadores e apoiadoras ligados à comunicação ou que, enfim, possam dar qualquer tipo de colaboração e queiram ajudar nas suas cidades. E 3, uma coleta de propostas colaborativas para a gente ter como se fosse um repositório de ideias para a construção de um programa municipalista feito a infinitas mãos, né? Então, essa vai ser uma campanha que vai ser ativada nas redes e a gente passa a incorporar as pessoas que se cadastrarem, né, para dentro desse processo que quem participou das reuniões já está fazendo, né? Aí dentro disso tem mais 3 camadas. Uma que a gente está chamando de um universo das masterclass, né, que é na falta de uma palavra melhor também, mas elas misturam basicamente 2 tipos de aula. Umas é com a gente, da equipe da Mídia Ninja, passando os nossos conhecimentos em relação à gestão de equipe colaborativa, chat de produção de conteúdo, cronograma de postagem, design, streaming, produção de evento digital, campanha de mobilização e etc. E uma grade mais antropológica, digamos assim, com parceiros e parceiras do que a gente chama do nosso corpo docente, desde de umas aulas que sejam mais, sabe, você pega vereadores que já ganharam em cidades do interior, compartilhando a sua experiência de campanha, ou figuras para falar sobre temas mais estruturais, como saúde, educação, direitos humanos, vai ter uma grade nesse sentido, né? E aí tem o que a gente está chamando de uma plataforma do comum, que é algum espaço de grupo, uma combinação de e-mail com Telegram, com WhatsApp, com Facebook, mas enfim, uma soma de ferramentas que possibilite uma interação, né, entre tanto as candidaturas para rolar, sabe, tirar dúvidas, compartilhamento de estratégia, networking de pessoas que queiram colaborar com candidaturas e tirar umas dúvidas comuns, assim, né, em relação aos pontos que a gente sabe que pega para todo mundo. Consultoria jurídica, prestação de contas, sabe, gestão de ferramentas de rede social. Então, é um pouco dessa interface, dessa plataforma que vai ter. E aí, para fechar, tem uns canais que a gente já construiu em outras eleições, que é o Vereadores que Queremos, o Campanha de Mulher, né, a Mães na Política e Pretos no Poder, que são janelas de visibilidade, digamos assim, que vai rolar uma curadoria e uma seleção que a gente vai ajudar também algumas campanhas a pensar conteúdos mais de perto, né? Então, tem essa parada. E só antes de você mudar, isso é mais focado para vereador, né? Porque eu estou trazendo uma questão do João, que agora ele vai sair do mandato coletivo e vai para a candidatura de prefeitura, de prefeito, mas aí já não encaixa nessa categoria do candidato. Encaixa, não, tem algumas candidaturas de majoritárias, assim, a gente acredita que vão surgir mais, né, e tem esse eixo também, prefeituras que queremos, assim. E aí acaba que as ferramentas são as mesmas também, né? O conjunto de fundamentos, ele é parecido, e tem outros arranjos como esse de vocês, assim, que você já tem um prefeito mais orgânico da chapa, que já tem uma galera saindo com as candidaturas legislativas na base. Esses dias a gente fez uma reunião com a Verônica e com a Edna, do Crato, e elas têm essa configuração lá, né? E tem cidades que não, como é o caso do Lennon, do interior do Mato Grosso, que é indígena, vai sair representando a aldeia, mas ele não tem nenhum outro vínculo. Então, isso está meio também se moldando, assim, né? E é um pouco isso. Respondi a primeira pergunta? Sim, total. E dentro dessa seleção, vocês têm um número ideal que vocês vão trabalhar? Ou está aberto? Vocês estão decidindo? Estamos decidindo, assim, porque a gente tem percebido que é legal conseguir ter perna para esse acompanhamento de perto, sabe? E a gente, de fato, está fazendo uma coisa juntas e juntos, mas, por outro lado, tem uma responsabilidade meio histórica de conseguir dar escala e ajudar muita gente, né? Porque são 5.000 cidades. Então, como que vai estabelecer um critério para 100 candidaturas, sabe? Então,
a gente também está agora buscando a melhor forma de sistematizar esses conteúdos, vendo como que os conteúdos que rolarem ao vivo ficam gravados depois para estarem disponíveis para mais gente. Estamos sistematizando nesse sentido, assim, né? Ainda bem que eu falei que eu era jornalista, já não fico nem com vergonha de fazer tanta pergunta. E a história de 2013, ela é legal, é um capítulo importante, interessante da história. Eu fui passando rápido ali, talvez você já tenha pesquisado e visualize que o Fora do Eixo é uma experiência anterior à Mídia Ninja. É uma coisa que surge em 2005, a partir de 5 cidades que tinham experiências de coletivos locais. A galera se conecta em comunidades do Orkut, marca um encontro, percebe que tinham desafios em comuns em cidades diferentes e começa uma rede. Era um momento simultâneo também ao surgimento da Abrafim, Associação Brasileira de Festivais Independentes, que era uma onda que estava acontecendo com muita força naquele momento. Então essas duas histórias se encontraram, e a Abrafim, ela era burocrática, tinha um estatuto, um critério de adesão rígido. E o Fora do Eixo vem para ser uma rede. Na sua fala teve um pedaço muito parecido assim sobre duas redes. E o Fora do Eixo vinha como uma rede mais aberta, mais flexível e para juntar gente que quisesse trabalhar em conjunto, né? E aí, enfim, por uma série de fatores, cresceu muito rápido a experiência, né? Na primeira reunião, tinham pessoas de 5 cidades em 2005, em 2010 tinham 200 cidades na lista de e-mails, era um calendário com 150 festivais por ano, as bandas que estavam surgindo se destacavam a partir dessa história, né? Era um momento que você tinha também um ambiente fértil em relação ao desenvolvimento de políticas públicas. E a gente era muito novo na época, a gente não tinha nem CNPJ para ganhar edital, mas a gente se posicionava a favor daquilo, a gente ia para os conselhos, para as conferências, tinha um discurso de defesa dessa parada, e foi uma experiência muito vigorosa e muito exitosa, e que a partir da experiência de Cuiabá, né, cresceu muito também, entre outras tecnologias, se apoiando muito no lance da casa coletiva, que foi uma coisa que surgiu lá em Cuiabá, e, enfim, no começo simplesmente porque era a opção mais barata. A galera não tinha grana para alugar um lugar para ser a produtora, todo mundo se mantém em outro apartamento, cada um pagar suas contas. Mas a hora que foi todo mundo vir morar junto, viu que tinha um laboratório antropológico ali também. Em 2011, a gente começou a receber uma provocação de tipo, muito legal tudo isso que vocês fazem, mas será que daria certo numa cidade grande, né? Talvez não. E a gente também sentiu que era um momento de dar esse salto, viver esse desafio, e a gente monta a Casa Fora do Eixo em São Paulo, né? E aí o ciclo de 2011 a 2013, ele foi muito intenso, porque a casa bombava todo fim de semana, começou a rolar um hype muito forte, a gente trazia artistas do Brasil inteiro que nunca tinham se apresentado em São Paulo, como a Gabi Amarantos, a gente fazia parceria com o Criolo e com o Emicida e levava eles para fazer os primeiros shows deles, né, fora de São Paulo. E a coisa começou a bombar, e começou a colar muito jornalista, né, para entrevistar, sabe, do Caco Barcelos para fazer o Profissão Repórter, ao Torturra, que era chefe de redação da Trip na época, passando por todas entre esse espectro, assim, a galera se encantava com a experiência, começava a frequentar, conspirar, trocar ideias, e quando a gente contava essa história aqui, a gente surgiu a partir de um momento que teve um colapso das grandes gravadoras, com a chegada do download gratuito, a galera começou a falar assim, mano, tá acontecendo a mesma coisa agora com as redes sociais e com o jornalismo, né? Então vamos aproveitar essa arquitetura de mídia que vocês já têm para lançar uma iniciativa de mídia também. E aí vem a Mídia Ninja em cima disso. Quando vem os protestos de 2013, a gente estava ali na hora certa e no lugar certo, assim. Então a coisa explodiu com uma força muito grande. Era a Copa das Confederações, né, no Brasil. E aí a imprensa internacional estava aqui em peso e começou a sair matéria no New York Times, no Washington Post, no El País, toda celebrando, assim, sabe? A nova iniciativa de jornalismo cidadão e ativista, tal. A Folha veio junto, matéria positiva, coisa toda acontecendo. E aí veio o Roda Viva. Quando veio o Roda Viva, já estava começando uma onda também de umas rajadas de criminalização vindo, assim. Por um lado, umas associações ao PT,
e por outra, umas nuvens de debate comportamental em cima da experiência da casa coletiva, né? E aí, quando vem o Roda Viva, a repercussão foi gigante. Na semana seguinte ao Roda Viva, né, você tinha na Veja e na Carta Capital duas matérias muito parecidas, assim, que não foi um racha da mídia ninja com Fora do Eixo. Foi um ataque que a gente sofreu após o Roda Viva, assim, né? E aí tinha essas duas matérias muito parecidas, uma da Veja e uma da Carta Capital. A da Veja, ela tinha até um caráter, se você for olhar hoje, comparando, mais honesto. Assim. A manchete era meio os ninjas do PT, né? E como que a mídia ninja empacotou a luta de rua, cobriu de rosa para favorecer políticos do PT. E a matéria da Carta Capital ia para uma linha de tipo assim, uma seita que promove trabalho escravo, tá ligado? Numa casa coletiva, no Cambuci, tal, e relatos de ex-integrantes e não sei o que lá, e estourou um debate, assim, né? Olhando para trás hoje é muito doido, assim, do que a gente consegue olhar pesquisando, talvez tenha sido meio que a gente foi pioneiro até na onda do cancelamento, tá ligado? Na internet, porque rolou um quebra-pau, assim, e foi um ataque da direita e da esquerda, assim. E foi uma hora que Caetano e Gil colaram muito próximos, assim, num discurso de tipo, isso aconteceu com a gente, é um bom sinal, né? Foi um momento em que os movimentos sociais mais tradicionais, o Sem Teto, o Sem Terra, a PIB, sabe, a própria UNE, o Levante Popular da Juventude, que é a galera que a gente chama do bonde da cicatriz, né, nos pegou no colo também e fala, não, gente, se vocês foram criminalizados agora também é isso, né? Tá tudo certo e vem com a gente, assim. Na época tinha muitas entrevistas, assim, a galera assim, mas por que vocês receberam tantas críticas, assim? Por que vocês recebem tantas críticas? E a resposta do que a gente brincava era tipo, assim, cara, talvez, né, se a gente não tivesse surgido a partir de uma experiência de coletivos que vieram de pequenas cidades do interior do Brasil, articulado uma rede com 200 empreendimentos no Brasil inteiro, se mudado para São Paulo, feito muito barulho tanto na cena da música quanto no do ativismo, se a gente não tivesse tido uma incidência direta na eleição de prefeito da maior cidade do país e não tivesse lançado o maior veículo de mídia independente que está colocado aí, talvez não tivessem tantas críticas, né? Mas esse momento de 2013 ele foi muito intenso, assim, esse ataque. E o ataque foi no Fora do Eixo. São Paulo, você é daqui, não é? Eu sou daqui, a gente está aqui, ou não? Você é de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 2013, justo depois da eleição da Haddad. Que tinha duas narrativas reservadas pra gente. A gente falava assim, se desse errado, era tipo assim, tá vendo? Os caipira caga regra vão ter que voltar para casa com o rabo entre as pernas. E se desse certo, era tipo assim, alguma coisa de errado essa galera fez. Então já tinha essa o Cláudio Prado falava, São Paulo é uma esfinge, ou vocês vão decifrar ela, ou ela vai devorar vocês. E a gente decifrou, só que bombou muito, assim. E aí, cara, veio essa onda, assim. E aí a mídia ninja já tinha explodido, assim, ela foi embora. E a gente acabou preservando o Fora do Eixo, porque o Fora do Eixo somos nós. Essa comunidade urbana de uma galera que vive em casas coletivas no Brasil inteiro, que está junto até hoje, que já sabe que já está trabalhando de uma maneira orgânica há 15 anos, com um caixa coletivo, que foi nascendo criança dentro da parada, e é a nossa vida, são as pessoas que estão desde o começo e ficam até agora. E a mídia ninja virou essa dimensão mais pública, assim, né? Mas é muito interessante esse momento que a gente está vivendo, a floresta ativista, esse processo de rearticulação das regionais, ele também vai trazendo o Fora do Eixo para sabe, não é nem para pauta, mas para o sentimento, assim, para a vibe, porque é um bagulho muito louco, né? A pandemia também tá jogando esse balde de realidade na cara das pessoas, né? Você morar junto em casas coletivas, você criar outros mecanismos de divisão de recurso que não o salário, você se empoderar das redes sociais para contar a sua própria história, ter formas de criação coletiva de crianças, todas essas coisas que às vezes talvez
tivessem um pouco à frente do nosso tempo, né? E a gente também não foi uma comunidade que se isolou, né, galera? Era uma comunidade urbana e a gente ficava tirando foto de nós mesmos e postando o tempo inteiro e fazendo transmissão ao vivo para democratizar o acesso a isso e desmistificar essa parada, né? Então teve esse momento tropicalista da trajetória aí. Fala, Adriane. Não, eu queria, dentro desse relato do FI, sobre esse momento que a gente passou, o primeiro cancelamento da história das redes sociais, pontuar um pouco também sobre que tipo de esquerda e que tipo de sociedade a gente lidava na época, né? Porque alguns dos símbolos que o FI coloca são de símbolos de uma sociedade que não se atenta ao racismo, às formas ancestrais de vivência, ao machismo, etc. E aqui eu vou citar 3 que passaram pelo discurso do FI. Essa ideia da vivência, de viver coletivamente, da criação coletiva dos filhos, por exemplo, é de um puro, eu vou chamar de especulação para ser generosa, mas de quem desconhece formas de criação em comunidade, né? Comunidade indígena, comunidade quilombola, comunidade... Já imaginou se cada criança que cresce num quilombo virasse uma matéria da Veja? É meio isso, uma visão muito eurocêntrica, branca, elitista, urbanoide, de como se lida com uma comunidade, né? Ou mesmo, né, as vezes que eles nos pontuaram como trabalho escravo. Para mim, especificamente, essa é uma das críticas que para mim foram mais difíceis de lidar, assim, porque denota 2 tipos de ignorância. Vou continuar na linha da generosidade. Denota 2 tipos de ignorância. Uma contra o que é realmente o trabalho análogo à escravidão no Brasil, né? O que realmente a gente pode chamar de trabalho escravo no Brasil hoje. E isso acaba também demonstrando uma série de desrespeitos com a classe trabalhadora, né? De entender o que é o trabalho e de que as pessoas estão vivendo nesse espaço. E segundo, porque demonstra total desrespeito à luta negra anti-escravagista do Brasil. Assim, eu, como mulher negra, quando ouço esse tipo de comentário, eu não sei nem por onde começar a explicar por que essa comparação é tão estapafúrdia, assim. A não ser chamar a pessoa de racista e partir daí, entendeu? Então, acho que essa é uma coisa, um segundo ponto. E o terceiro ponto, que para mim também, como mulher, pegou bastante, é que existia uma das ondas do cancelamento foi contra as mulheres do Fora do Eixo e da mídia ninja, né? Eles colocaram a gente, fizeram uma carta contra as mulheres do Fora do Eixo, porque eles liam a gente como mulheres subalternas e como se a gente não tivesse voz dentro da comunidade. E aí isso me trouxe pessoalmente, né? E isso depois, obviamente, que nada na nossa rede é pessoal e se torna comunitário, uma provocação muito forte de que tipo de feminismo a gente estava lidando na época, né? Que era um feminismo que atacava, mas não cuidava das mulheres. Ninguém veio perguntar para a gente como é que era ser uma mulher subalterna no movimento de cultura. E ninguém pouco se importou como isso afetou o nosso psicológico, ter passado por essa crise, etc. E eu acho que a parte interessante disso tudo foi o que a gente entregou como resposta, que foi o Ela, né? O Ela, que é o Encontro Latino-Americano de Feminismos, é uma resposta prática e direta, que ao invés de virar um textão e uma resposta, um direito de resposta em uma dessas duas veículos, virou um evento que hoje articula, virou uma rede, virou um espaço digital que hoje articula uma série de mulheres e suas maiores diferenças, né? Então, acho que, enfim, eu acho que essa crise que o Felipe coloca, que foi perguntada para você, ele mostra muito, na verdade, que tipo de sociedade a gente estava atravessando na época e quem estava no poder nessas mídias, né? Você já imagina qual era a cor, qual era o gênero, qual era o sexo da pessoa que escreveu essas matérias. Você imagina qual era a classe, você imagina que tipo de sociedade essa pessoa defende e, de fato, não é uma pessoa, aqui sem querer pessoalizar, mas não é um grupo na sociedade com o qual a gente, de fato, vai se dar muito bem e vai receber elogios dele, né? Então, era meio isso, para pontuar um pouco, contextualizar socialmente de onde vem essas críticas também. Muito bom, Adriane. Só para, enfim, para dar a resposta completa também, e a Adriane puxou esse gancho e traz para um complemento super rápido, que hoje, olhando em retrospectiva, a gente consegue ver também, né, que é a mesma arquitetura, assim, né? Se você for olhar o ataque a Dilma, por exemplo, né, ele tinha o ataque do PSDB, que era estrutural, modelo de desenvolvimento, visão de país, e você tinha o ataque comportamental também, né, em relação a ela ser uma mulher e a onda machista. Então,
essas duas linhas também foram acionadas, né, contra a gente nesse momento. Aí só se você for apurar, Reni, a matéria da carta, eles tiraram do ar, você não encontra mais a matéria. Você provavelmente vai encontrar a nossa nota respondendo a matéria. Ela foi escrita pelo Lino Bocchini, e ele era um cara que estava dentro do processo da Pós-TV logo antes da Mídia Ninja também. Então tinha uma passionalidade assim de um cara que acabou saindo logo antes do bagulho estourar, e aí alguns anos depois acho que a carta também reviu assim, e devem ter sentido uma certa vergonha de ter publicado e acabaram apagando, mas a da Veja está lá até hoje, os ninjas do PT. Tem a matéria que fala do Benjamin como um bebê de proveta comunista que ia ser criado. Enfim, é isso. Nossa, agradeço demais a transparência. Acabei tendo uma aula aqui do movimento, né? Vejo que vocês não são defensores do movimento, eu vejo que vocês vivem isso, e para mim me emociona muito, assim, sabe? Ver essa verdade. Estou à disposição aqui para escrever um livro de vocês, para fazer um documentário de toda essa história, porque acho que eu vivi muito isso na Inglaterra, né? No tempo que eu morei lá no movimento, esse movimento contracultural, esse movimento dos squats, né? Ocupando espaço público e levando arte. Então, e é isso, né? A linguagem da arte, ela move muito. Então, se a gente vai só no embate, a gente não consegue muita coisa, né? Então, o que me chama a atenção de toda essa história de vocês é esse pezinho, sabe, no lado da arte. E o Murilo também, imagino que ressoa com essas palavras, né, comigo, que ele vem desse movimento da cultura aí há mais de 10 anos. E para mim, esse permacultural dentro desse nosso mandato, ele vem para fazer esse resgate da cultura, que cultura que a gente está cultivando hoje, que cultura que a gente quer cultivar. Essa frase veio de um cacique guarani, aí de São Paulo, Timóteo Verá Popayan, ele chama, que ele perguntou para mim, né? Ele disse, quer dizer, cultura é aquilo que a gente cultiva. Então, qual que é a cultura que a gente quer cultivar para a gente poder falar livremente, abertamente e emocionalmente e com muito orgulho da cultura que a gente está cultivando, né? Então, essa permacultura, ela vem para trazer esse lance cultural, não só do contato e da conexão homem, mulher, ABCD, FG, J, natureza, como de quais são esses valores que a gente gostaria de cultivar, né? Acho que vocês já dessa 1 hora já foi para 2 quase. Eu queria só aproveitar esse relato, que eu sou testemunho disso, assim, né? Hoje eu sou um produtor cultural, né? Essa é a minha profissão, que me sustenta há muitos anos aqui. Estou aqui já realizando o 7º Encontro de Culturas. E eu não fiz universidade, assim, né? Assim, eu devo muito ao Fora do Eixo, assim, de fato, assim. Lá em 2011, quando começou a Casa Fora do Eixo, assim, eu colei vocês mesmo, assim. Me hospedei várias vezes na Casa Fora do Eixo de São Paulo, fui pro congresso. Então, assim, eu vi, assim, vocês referência total mesmo, assim. Foi o que me norteou, foi onde eu aprendi isso, de fato mesmo, né? Vocês sempre trazendo muito conteúdo e tal, e é muito interessante que até hoje, dentro desse processo da Lei Aldir Blanc, a gente está com o professor Chimbo. Ele está junto com a gente no nosso grupo aqui local, nos apoiando. E eu falei, professor, eu tive aula contigo lá no Congresso Fora do Eixo, lá em 2011, e tudo, a gente está aqui hoje junto construindo. E tem vários amigos que eu fiz para a vida naquele congresso. A Thaisinha, lá de Fortaleza, hoje a gente está trabalhando junto, que ela está produzindo um grupo lá. Estive lá em Fortaleza, na Casa Fora do Eixo, com o Ivan. Daí, graças a Thaís, eu fiz um curso lá no Banco Palmas, junto com o pessoal. Então, assim, foi o que me abriu minha cabeça mesmo para o mundo, assim, ampliar os horizontes, fez entender, assim, de tipo, não tô, porque eu vim lá de Franca, assim, interior de São Paulo, assim, eu tinha todas essas ideias malucas, assim, visionárias, eu falei, caraca, tô ficando doido, isso não é possível, e vocês me mostraram que, assim, é possível, né, tornar o impossível possível. Então, assim, eu devo muito mesmo, assim, ao Fora do Eixo, estou eternamente grato mesmo. Sempre acompanhei todo o processo e vivi isso de perto mesmo, sabe? Então, conheci vocês, eu lembro da Isis grávida e tudo, assim, sabe? Então, eu fico até emocionado mesmo, assim, estar aqui com vocês e tudo, porque vocês construíram uma história linda mesmo, que é, assim, reverência total, e se tornaram referência, assim, né, a nível nacional e até internacional. Então, assim, agradeço muito até essa disponibilidade de vocês estar aqui falando com a gente, estar ouvindo e tudo, assim, isso é super admirável, essa generosidade mesmo de vocês, né, assim, de acolher e de estar sempre
ali regando, colocando adubo, assim, vocês são incansáveis mesmo, assim, eu fico de cara, assim, né? E é isso, assim, agradecer e dizer que eu estou assim, muito feliz mesmo de estar rolando esse reencontro, de estar vendo Fora do Eixo de novo em pauta, nessas reuniões que eu estou participando, assim. Fico muito feliz mesmo desses encontros. Tem amigos, assim, o Barone, lá de Araraquara, trabalhei lá no Contato em São Carlos, assim, fiz amigos para a vida mesmo, assim, graças ao Fora do Eixo. Então, esse reencontro, nesse momento, assim, que a gente estava, assim, alguns momentos, eu mesmo, enquanto produtor cultural, assim, bem desanimado, bem desesperançoso, assim, alguns pontos até meio deprimido, otimista, pessimista ali, né? Vocês trazer esse gás novo, tá de volta, assim, meio que alumiando o caminho, é muito inspirador, assim. Então, assim, quero dizer que eu mando todo o meu axé aqui para vocês, assim, que vocês sempre têm aí muita força, muita disposição, muita inspiração para seguir semeando esperança. Ai, que Demais. parceiro mais lindo desse mandato coletivo permacultural, hein, gente? É de coração mesmo, é vivido. Muito bom, que legal. Incrível. Não, esse Última Fala. pergunta. Vocês vão compartilhar essa gravação com a gente? Porque isso vai ficar no histórico pra gente também. Vai, podemos. Sim, Aí, ó, super. perfeito, tá gravado. Não tem Tá como gravado. voltar atrás da decisão. Tá tranquilo. Eu ia falar, tem uns recadinhos práticos, né? Esse percurso aí, ele já tá valendo, assim. Se você puder, Dria, de pegar o linkzinho do grupo, do Zap. Vocês já estão no grupo, gente? Não, né? Vocês não estavam na reunião, vocês nem... O Capilé mandou uma mensagem dizendo que não ia poder estar hoje na reunião, mas ele falou que ele queria conversar comigo na quarta-feira. Aí eu não sei Aham. se faz parte desse procedimento, enfim. Isso, não, mas pode entrar aqui, E ó, aí, nesse grupo grupo. de Zap, eu acho que eu não tô nenhum. Você tá, A Murilo? gente tá o chat aqui, é um canalzinho, na verdade, que a gente abriu, ele não está habilitado para conversa ainda, mas a gente está mandando algumas informações já e convidando para algumas atividades que acho que são super legais já para esse início de percurso, né? Trazendo coisas que já estavam no nosso calendário, que são as aulas da Universidade Ninja, as reuniões do plantão e das atualizações da Lei de Emergência Cultural e as reuniões nacionais do Fora do Eixo da Mídia Ninja e da Floresta. Então, amanhã já tem Djamila na universidade, às 8. Quinta tem a reunião da lei e sábado tem a reunião Zona da Floresta. E aí, enfim, eu acho que também vai ter muito conteúdo legal aí para dar um gás nessa reta da pré-campanha. Então, vocês estão convidadíssimas e convidadíssimos. Entrem no grupinho lá que a gente manda as informações. Massa, já entrei aqui. Tá bom? Amanhã às 8 lá. Já entrei também. E geralmente as reuniões de vocês são no fim do dia, é isso? Costuma ser essa hora, 7, 8 horas. Massa. Tá. Tá bom? Nossa, gratidão demais aí pela disponibilidade e disposição. Massa, muito agradecido mesmo, viu? Valeu aí, Felipe. Valeu, Tamo Dried. junto. Prazerzão Nada, mesmo, gente. satisfação. Até mais, Murilo. Até mais, Reni. Axé pra Tá, vocês aí. valeu demais. É isso aí. Valeu, Reni. Tchau, tchau. Valeu, Murilo. Tchau.